Olá, pessoal! Na aula de hoje, nós vamos estudar um assunto muito importante quando nós queremos promover lançamentos contábeis, que é natureza das contas patrimoniais e de resultado. Então, vamos lá. Olha, para a gente então iniciar esse assunto, natureza das contas patrimoniais e de resultado, nós precisamos lembrar que na contabilidade nós temos dois tipos de contas. Ou são contas patrimoniais ou são contas de resultado. As contas patrimoniais, elas são as continhas de bens, direitos, obrigações e PL. E as contas de resultado são aquelas contas relativas a receitas e despesas. Quando a gente entende isso daí, nós lembramos então que as contas patrimoniais, elas estarão representadas no balanço patrimonial da empresa, que é inclusive um demonstrativo contábil. E as continhas de resultado, elas já estarão esboçadas em outro demonstrativo contábil, que seria a demonstração do resultado do exercício, ou seja, a DRE. Ok? Sabendo disso, nós aprofundamos aí nas contas patrimoniais, ou seja, as contas que estão no balanço patrimonial. E para isso, nós precisamos lembrar que o balanço patrimonial ele é dividido em dois lados. Lado ativo e lado passivo. Precisamos lembrar ainda que o passivo ele se divide em dois pedaços. Ele se divide em obrigações mais PL. Para a gente aprofundar mais no assunto ainda, nós podemos chamar as obrigações de passivo exigível ou capital de terceiros. E o PL nós podemos chamá-lo de não exigível, ou seja, passivo não exigível ou capital próprio. Sabendo disso, nós podemos então lembrar aí, que dentro do ativo nós teremos os bens e direitos. E isso numa linguagem básica da contabilidade, para aquelas pessoas que ainda estão aí nos tópicos iniciais do conteúdo. Então, dentro do ativo nós temos bens e direitos, e no passivo nós temos as obrigações mais PL. A partir disso, pessoal, eu posso então afirmar que todas as continhas que estão no ativo, elas são de natureza devedora. Por quê? Porque se eu tenho bens e direitos, eu só tenho isso daí porque a empresa ela deve isso a alguém. Então, quando eu falo que a empresa ela tem bens, um veículo, uma conta a receber, que no caso seria o direito, ela só conseguiu todos esses bens e direitos porque ela deve isso a alguém. E a quem ela deve? Ela deve aos terceiros, que são as obrigações, ou ela deve aos sócios, que é o PL. Ok? Então, tudo que está dentro do ativo, devedor. Da mesma forma, tudo que estiver dentro do passivo, nós vamos considerar então como de natureza credora, visto que se os terceiros eles têm algo a receber da empresa, eles têm um crédito para com a empresa. E se os sócios eles têm algo a receber da empresa, eles também têm um crédito para com a empresa. Sendo assim, nós finalizamos aqui a natureza das contas patrimoniais como destacando o ativo como sendo devedor e o passivo IPL como sendo de natureza credora. Ok, pessoal? E aqui eu posso fazer ainda uma ressalva que tanto dentro do ativo quanto dentro do passivo IPL, nós teremos algumas continhas redutoras. Essas contas redutoras, elas terão a natureza contrária. Ou seja, se eu tiver uma conta de natureza redutora dentro do ativo, ou seja, uma conta que reduz o meu ativo, ela seria de natureza credora. Então, como o ativo ele é devedor, se eu tiver uma conta que reduz o ativo, essa conta vai ser de natureza credora. Da mesma forma, se eu tiver uma conta que reduz o meu passivo exigível ou não exigível, essa conta também será contrária, ou seja, ela será de natureza devedora. Para a gente ilustrar alguns exemplos, uma conta comum de ser encontrada no ativo que reduz o ativo é a depreciação acumulada, que no momento posterior nós podemos demonstrar isso daí. Uma conta que reduz, por exemplo, o patrimônio líquido é o prejuízo, ok?
Então, a depreciação acumulada ela será credora, mesmo estando no ativo, e o prejuízo será devedor, mesmo estando no PL. No momento à frente, nós podemos discutir mais sobre as continhas redutoras. Ok? E as contas de resultado, nós temos aí aquelas contas que estão dentro da DRE e são apenas duas, contas de receita e contas de despesa. Nós vemos, inclusive, em muitas teorias, em muitos livros, essa terminologia despesa, não é? Que as continhas de resultado elas são receita e despesa, e eu gosto de chamar de dispêndios. Então, na verdade, contas de resultado são receitas e dispêndios, porque na verdade não seriam só despesas. O custo de mercadorias vendidas, por exemplo, também é uma continha de resultado. Da mesma forma, nós temos contas de dedução e etc. Certo? Todas as continhas de receita, elas terão natureza credora e todas as continhas de dispêndios ou despesas, elas serão de natureza devedora. Sabendo disso, pessoal, nós conseguiremos fazer aí os nossos lançamentos contábeis com muita tranquilidade. Desejo a todos um excelente estudo e até o próximo vídeo.